Beleza. Estamos de volta aí, povo. Já estamos com os nossos presbíteros conectados e já vamos dar o boa noite. Cleider Alfaia de São Paulo. Boa noite, Cleider. Ô, Glória. É, isso aí, Cleider já tá abraçado num violão aí, Cleider. Boa noite, Nicolas. Boa noite, família. Deus abençoe a todos aí. Uma graça. É isso aí. Uma paz especial a todos nós aí. Boa, tá certo. São Paulo conectado com a gente também. Temos Farroupilha aqui do nosso Rio Grande do Sul. Paulo, boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês aí, todos os participantes. Boa noite. Boa noite. Beleza. É isso aí, então vamos dar aquela aquecida aí no nosso compartilhar culto mundial. Este domingo aí, Cleider, como é que foi para ti esta mensagem? O que te chamou a atenção? O que dá para trazer para nós? Irmão, o Senhor tem tocado a trombeta aí, né? Tem avisado, tem usado o ministério da palavra, né? Para que com toda essa fartura de alimento, né? Possa, com muito amor, né? Porque quando Deus fala para que a gente possa decidir por Ele e se convencer, né, do que tem que ser feito, né, e negar o que tem que negar, né, através do amor, né. Então o Ministério da Palavra tem sido uma ferramenta para que a gente escute, né, e coloque em prática, né, para que não seja pela dor, né, porque Deus fala que todos os nossos dias estão escritos, né, e que a boa obra que Ele começou, Ele vai completar, né. Isso é bom, né? Isso é ótimo, né? Porque nós fomos eleitos e escolhidos e é motivo de toda alegria para nós, né? Então quando o Senhor fala que a igreja está precisando de mães, né? Está precisando de amor, né? É porque ela não está precisando de legalismo, né? Não está precisando de justiça própria, de julgamento, né? Mas ela está precisando de servos que sejam disponíveis para o amor de Cristo, né? Porque nem é nosso, né? A gente nem tem esse amor, né? E quando a gente tem acompanhado, né, essas mensagens, é justamente para que a gente tenha coragem de olhar para dentro. Sim. A gente tem sido muito valente para olhar para fora e apontar o dedo, né? E muitas vezes a gente que nem sabia onde é que ficavam os 4 evangelhos, né, querer achar, né, que quer fazer diferente ou que sabe alguma coisa agora, né? E aí vem a questão do orgulho, né? E a gente sabe que pegando assim o ganchinho, né, da dica do mês aí, né, que isso aí é DNA de Lúcifer, né? A gente sabe que isso está na carne, né? Esse pecado, essa soberba, né? E que a gente precisa ficar ligado, né, Nicolas? Ficar atento aí, né? Para que a gente fique vigilantes e ativo aí nessa pegada, né? De conectar pessoas, né? Mas não para matar a ovelha, né? Para liberar Cristo, para Cristo ganhar essas ovelhas. Muito interessante, né? Foi citado, assim, 2 versículos, né? Que eu fiquei pensando, né? De Lucas 18:8, né? Que Jesus disse, né? Quando eu vier, né? Será que eu vou encontrar fé na terra? E juntando Paulo aí com João 4:34, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? O que essa mensagem falou contigo sobre... Será que Deus vai encontrar fé em nossos corações, né? Estaremos perseverando quando Ele chegar? Estaremos fazendo a vontade de Deus, né? O que essa mensagem aí falou com você? Bom, é sempre interessante a gente observar o mover de Deus, né? Se tu fazer um paralelo dos evangelhos, principalmente, qual era a motivação? O que movia tanto Jesus como os apóstolos? Qual era a motivação que eles tinham? A primeira era o amor, porque é muito comum a gente ouvir e até a gente falar sobre fé, mas se nós não tivermos o amor, tu não vai fazer nada, porque a fé ela seria um subproduto, porque se tu não amar a Deus, se tu não amar o semelhante, a tua fé ela é nula.
Então, a igreja, essa casa, na verdade, ela começou assim, o irmão Sérgio pode me ajudar ali, se eu estiver mentindo, ele pode me corrigir, que a igreja, ela começou realmente no amor, porque não tinha conhecimento, não tinha material, mas havia amor, desprendimento, disposição de fazer a obra. E essa obra foi avançando. Então, todo esse processo que Deus quer usar para restaurar a autoridade de Cristo na terra, ela vai começar pelo amor. Só que não é o amor que muitas vezes as pessoas entendem, que é o amor libertino, é aquele que está tudo liberado, pode tudo, tu pode fazer o que quiser, Jesus é amor. Não, irmão, não, também não é assim. O amor, ele corrige, ele disciplina, ele exorta, ele consola, ele conforta. Então, nós não podemos pegar só essa historinha, que Deus é amor, e passar a mão por cima. Nós não podemos impor nada a ninguém, mas sim nós devemos expor com amor, com mansidão, com paciência, até a pessoa ela entender o propósito que Deus tem para a vida dela. Então, no momento que nós começamos a agir, como o Cleiton falou, que precisa de mães, foi ministrado. Então, o que é uma mãe? A mãe, ela defende o filho até debaixo d'água, ela não tem tempo ruim. E hoje, na igreja, não. Dependendo da situação, o crente é malandro por natureza, né? Aí, dependendo da situação, vamos orar. Mas esse vamos orar, eu já aprendi por experiência com Cristo. Quando vai acontecer uma situação e a pessoa diz vamos orar, eu já sei que é o não. Ela já está dizendo não, que ela não vai fazer, que ela não... Mas... Por quê? Porque ela não entendeu o princípio do amor. Então, quando tu te doa em favor e auxilia aquela pessoa a crescer, gastando tempo, tu te dispensa todo o tempo disponível que Deus te deu em prol do rebanho, tu está dispensando fé. Aí as pessoas vão ver que tu está abrindo mão da tua vida, muitas vezes até da tua família, porque, na verdade, a nossa família é o reino. Não é que tu vai abandonar, vai destratar, vai deixar... Não é assim, mas tu sempre arruma um tempo para estar atendendo o rebanho. Então elas vão ver duas coisas. Elas vão ver através da minha vida e da tua vida. Elas vão ver um dispensar de amor e elas vão ver que eu tenho fé. E porque ela sabe a situação dela, o que ela está passando, as dificuldades, como ela é, a natureza, o que ela está expressando, seja lá de atitudes pecaminosas, mas ela vê que a gente não desiste, a gente está ali sempre pronto a socorrer. Então isso aí vai fazer com que a fé daquela pessoa venha a ser desenvolvida através do amor que eu vou dispensar. Sérgio, você falou ali no culto mundial também, né, que um primeiro plano assim de Deus é que a gente fizesse a vontade de Deus, que seria gerar filhos para Deus, e no segundo plano cuidar os filhos para Deus. E isso geraria tanto em nós como no próximo ali uma alegria da obediência à verdade. E a gente pode assim ver que a nossa vida, tanto no gerar e no cuidar, há muitas deficiências, porque a gente assim tem relativizado a obediência à palavra. O princípio está ali. Mateus 28 fala, né? Ide. Então, esse é um princípio que Deus ordenou que eu deveria obedecer ele imediatamente. E a gente vê que a vontade humana, ela entra e interfere nessa obediência. Como que a gente pode equacionar isso para fazer com que essa vontade humana fique de fora e a gente venha praticar assim Mateus 16, 24, que seria um negar-se a si mesmo? O problema é o racional do homem, é os valores do homem, os princípios que ele segue, né? Porque em Romanos 12, 2, o Senhor diz que a gente precisa renovar a mente, renovando a mente, a gente muda o emocional, e o emocional e a mente trabalhando junto muda a motivação da pessoa. Então, por que o crente segue a carne e não segue o espírito? Até aqueles que pensam que estão no espírito seguem a carne também. A gente não tem uma vida pura espiritual, a gente tem uma vida mista, né? E a gente tem que reconhecer isso. Uma pessoa totalmente espiritual, ela não estaria conosco mais aqui. Então, seria uma imprudência individual de quem pensa que está totalmente no espírito. Então a gente segue uma vida mista.
Então o problema todo está em que a minha vontade é me de autosservir. Eu sou Deus e quero servir esse Deus. E servir o outro Deus é muita exigência, me aniquila, me anula, me extingue. E é muito ruim isso. E então a nossa mente, por falta de uma consagração prática de fundamento, não tem produzido nada na nossa mente que vá trabalhar emocionalmente e volitivamente na nossa vida para a gente se inclinar em amor total a Deus, sem esperar nada em troca nesse mundo, né? E pegar tudo que Deus te der e fazer você ser e ter, tá ótimo, entende? Só que a gente está cheio de desejos, cheio de planos, cheio de vontades, cheio de modos, maneiras de como eu quero viver, né? Então, Ministro, até nesse ponto foi falado que a gente precisa de uma alimentação espiritual balanceada. E eu fiquei pensando sobre isso. O que seria uma alimentação espiritual balanceada? Isso fala sobre diferentes tipos de conteúdos que eu devo me alimentar? Ou fala sobre me alimentar, orar, jejuar, todas as coisas que envolvem a minha consagração? Principalmente é perseverar na doutrina dos apóstolos, que é o primeiro princípio da consagração, né? Então, eu tenho que gastar tempo para que eu mude essa mente racional por uma mente que esteja sensível à voz do Espírito. E a nossa mente não é assim. Nós somos sensíveis às nossas vontades. É a nossa maneira de viver. E a razão está no comando. Então o homem tem medo, o homem tem insegurança, ele é fraco na confiança para Deus, confia mais nele do que em Deus, confia mais nele nas coisas naturais do que em Deus. Então o homem sofre de uma anemia espiritual na alma muito grande. E ele não tem realmente esperança nem fé de que Deus possa guardar a vida dele dos males que ameaçam a nossa vida durante todo o dia. A gente não tem confiança. Sim. Isso não é uma crítica aos irmãos de forma alguma, isso é uma realidade que nós vivemos, todos nós. Uns com mais intensidade, outros com pouca intensidade, mas nós estamos vivendo momentos assim. E essa alimentação balanceada é fazer com que a palavra de Deus, que tem todos os nutrientes para vencer o velho homem e crucificá-lo, chegue em nível suficiente na nossa mente diariamente, que nem uma alimentação natural que nós temos. E Sérgio, eu estava pensando, eu, Bruno, já entendi, né, que eu sou livre em Jesus, né? Eu sou livre, né, e tenho liberdade quando obedeço a palavra, estou em Jesus. Mas falando do cuidar, né, 95% da igreja e os gentios acham que liberdade é eu fazer a minha vontade, eu estar no mundo, eu ter meu livre-arbítrio. Eu sou livre quando eu faço o que eu quero, né? Como convencê-las que elas estão erradas, que poder fumar, sair, beber, brigar, discutir, se amargurar, isso não é liberdade, pelo contrário, é escravidão. É tendo paciência com elas, levando para a mesa, ou a maioria assim vai chegar ao ponto que ela vai ter que passar por um quebrantamento para ver que não, isso não é liberdade, né? Como fazer então no cuidar, nesse apacentamento, para convencê-las de que liberdade de verdade é João 8,32? É que, veja bem, o crente, quando estuda a palavra, quando Deus falou com Josué, disse assim: olha, o teu desafio é grande, não adianta eu te dar mais soldado, te dar canhão, míssil, granadas, não vai funcionar. O que Deus disse para ele? Medita na palavra, para te não trancar o meu fluir, para te seguir as minhas ordenanças, para me te seguir a direção do meu espírito. Então o que Deus fez? Fez umas besteiras lá, mandar fazer volta, mandar tocar uma trombeta, gritar, e venceu Jericó, que era uma muralha intransponível.
para que a glória não ficasse ensoberbecendo nenhum deles, né? A glória foi toda para Deus, com toda a dimensão dela. Não ficou, e ninguém poderia se apropriar de nenhum fio da glória, porque eles viram que não era deles. Verdade. É verdade. Ô, Cleider, tá tudo certo aí pra fazer um barulho santo? Opa, está no mudo aí. Os irmãos estão animados? Estamos. Não, tocar fogo na bicharada, né, gente? Porque a gente sabe o que é. A bicharada quer que a gente fique pensando nas coisas aqui da terra. Que a gente fique focado nesses problemas. Sabe esses negócios de pensamento ruins? Olhar pro problema? Sim. É como se fosse umas correntes segurando a gente. É verdade. Aqui da terra. E aí a gente não pensa nas coisas do alto. Então nós temos que fazer esse esforço de focar naquilo para que a luz rompa essas correntes. E a gente se desprenda e desfrute, né? Desfrute da graça, né? E a gente, nada melhor do que um louvorzinho para ajudar na guerra aí, né? Com certeza. Né? E aqui dá um salve mais uma vez aí pro Vinícius aí, né? Uma alegria estar aí com os irmãos aí, né? Com o Bruno, né? Com a Esther aí, com o Paulo, né? Com a Vitória, você, Nicolas, e claro, o nosso ancião e apóstolo, ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves. Oh, glória! Boa. E sabe o que diz? O amor é paciente. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não procura seus interesses e não se exaspera, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. E tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. O amor jamais acaba. Tudo sofre, e tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. E lembrando que sempre, gente, que tem que exercitar. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. E o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes e não se ufana. Não procura seus interesses e não se exaspera, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Oh, glória! Olha aí, esqueci de pedir pro Paulo Lopes cantar também. Era pra cantar. Barbaridade, depois que eu não podia mais parar o louvor. Paulinho, não ouvi tua voz, Paulinho. Podia ser só os presbíteros cantando, Claro. né, Nicolas? Podia ser, é verdade. Eu ia aproveitar aqui. Vocês querem terminar com a audiência? Mas eu ia aproveitar esse momento aqui que a mensagem do culto mundial também trouxe um ponto. E o Cleider é sempre uma pessoa bem alegre, né? Vem nos animar aqui nesse momento, nos encontros, louvores, enfim. E na mensagem também falou da diferença da gente olhar, da motivação, né? De utilizar de um pensamento positivo e diferenciar a fé do que Deus ensina dos momentos de provações, dos ensinamentos, momentos de exortação. E entender, né, que o pensamento positivo não nos levará a nada, mas que sim a palavra até nos momentos de dificuldade. Como que é pra ti isso, Cleider, assim, esse sentimento? Quando a gente se conecta, né, com a verdade, né, é uma coisa sobrenatural, né, porque a mente é um campo de batalha, né. Então a gente
quando a gente consegue, né, tocar a palavra, né, e se fixar nela e se esforçar, né, para trazer aquilo, né, para aquele campo, a palavra que é luz vai dissipando assim, né, nesse campo de batalha vai abrindo um ponto de luz e vai abrindo, né, e aí é impressionante como o sentimento, né, que está naquela palavra que é Cristo, né, começa a tomar o nosso sentimento e a gente nem sente, nem sabe por que está alegre, né, a gente nem sabe que está feliz, né? E quando a gente passa por situações assim, né, eu não sei, o irmão Sérgio passou também, eu passei também nessa questão de vida e morte, né, e a gente ficar ali numa situação entre quase morrendo, né, a gente volta assim, parece que Deus, a gente começa a lembrar daquilo, né, tipo, da onde Deus te tirou, né. Então a gente precisa se esforçar, né, para essa luz assim entrar, né, e nos dar mais sobriedade, né, para que a gratidão venha, né, não sei se era isso a pergunta, mas para que essa gratidão aflore, né. No primeiro bloco aí o Cleider trouxe o amor, o Paulo também, agora o louvor. E Paulo, né, com o Senhor, né, com Jesus, não existe negócio de crise no casamento, né, e tal, e a esposa não querer mais ser submissa, coluna, gerar filhos, né, e como é que é assim depois de uns anos já nessa caminhada, continuar com esse amor aí, né, com essa chama ardendo aí para continuar gerando, continuar cuidando, né, por amor a Cristo. Compartilhe um pouco com a gente. Declara aí, Paulo, aproveita. São só 35, né? É verdade. Interessante. Só 35. Mas o que acontece? Claro que o irmão Sérgio acompanhou a história, sabe bem como era, né? Mas o que acontece? A diferença é que quando a palavra de Deus ela entra, ela vai te convencendo de dentro para fora. E antes de eu chegar nessa caminhada com Cristo, eu usava o poder da mente, o pensamento positivo. Até eu estudei muito a parapsicologia, o poder da mente. Então, me aprofundei muito nessas questões que eu imaginava que era uma fé. Só que o poder da mente, o que ele dizia? Que tu pode, tu quer, tu vai conseguir. E eu incuti isso na minha mente, que seria dessa forma. E realmente, eu consegui me afundar, destruir o casamento, consegui tudo. Mas aí Jesus teve misericórdia e me trouxe de volta para a sobriedade. E aí foi onde ele foi ministrando a diferenciação que há entre fé e pensamento positivo. Se você leva para o casamento o pensamento positivo, está fadado ao fracasso. Agora, se tu leva a fé, o que é a fé? A fé é um subproduto da obediência. É muito fácil a gente dizer, eu tenho fé, mas aí tu olha a vida do camarada, ele não obedece em nada. Como já teve uma pessoa que me disse uma vez, eu tenho fé para curar enfermo, levantar paralítico, para tudo, só não tenho fé para dizimar. Eu digo, então tu não tem fé coisa nenhuma. Porque aqui te cabe, que é dizimar e ofertar, que depende só de ti, tu não faz, como é que tu vai querer fazer a parte que é de Deus, que é curar, que é levantar o paralítico? Então é isso aí que as pessoas têm essa confusão, que elas usam a razão. Então, se tu levar para o casamento essa questão da razão, do pensamento positivo, vai dar problema. Agora, se tu levar a fé, que é a obediência aos preceitos elementares da doutrina de Cristo, e tu transferir, não ter esse negócio de, não era o presentinho de Deus. Mas Deus não dá presentinho pronto. Todos nós passamos por um processo de lapidação. Imagina se fosse... Paulo, que o pensamento positivo a gente sempre traz voltado àquilo que a gente quer e como nós queremos que as coisas aconteçam, né? Aquilo que sempre a gente no nosso pensamento, se a pessoa usa o pensamento positivo, nunca que ela vai usar, que ela vai ter que perdoar alguém para que ela possa sentir a paz de Deus, mas sempre vai se utilizar de coisas que tragam um benefício, né? Então tem toda essa questão em todas as áreas da nossa vida, né? Exato. O pensamento positivo, ele sempre vai moldar o que é bom e agradável para mim. E a outra pessoa que se lasque. Mas a fé é o contrário. A fé é a outra pessoa primeiro e eu em segundo. Então é essa a diferença. Então quando é aquela pergunta célebre, tu casa para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Então quando tu entende essa questão, que tu tem que te doar, quando tu dá, tu vai receber. Aí a pessoa diz, mas e se eu fizer, vão achar que eu sou um fracassado, que eu estou sendo
omisso, não, tu está sendo obediente a Deus, e Deus é que vai te levantar, que vai te recompensar, e Deus que vai fazer todas as coisas na vida. Agora, se tu tentar usar a força humana, a razão, nem casa, vira eunuco, que é melhor, pelo menos não incomoda ninguém. E no mundo é muito comum isso, né? A gente tem esse pensamento, eu vou pensar positivo, então eu vou colher o fruto. Mas quando a gente chega no reino, a gente entende que tem mais passos aí, né? Eu vou buscar a verdade, eu vou conhecer a verdade, aí eu vou praticar a verdade, depois da prática da verdade, aí eu vou colher o fruto, né? E pra ti, Cleider, como é que é essa situação aí? É que nem com casamento, né? Isaías 54, teu criador é o teu marido, né? A gente casa com Jesus achando que é para ele nos servir, né? É a mesma coisa, e na verdade não, é para a gente servir, né? E isso ministra também o casamento natural, né? Que é o que Deus espera da gente, para que a gente sirva, né? E coloque esse amor em prática, né? Mas quem está fresquinho assim para nos contar do casamento é o Vinícius, né? Nossa, que maravilha, hein? É verdade. Essa eu não esperava, né? Tudo é uma glória, né, gente? O casamento vai nos levar para as bodas, né? O Salomão diz ali, né, que achou a esposa, achou a chave do reino, né? Então a gente vê os desafios que é a vida do matrimônio, né? E a gente vê também do lado espiritual como é um desafio a gente aceitar esse matrimônio com Cristo, de saber que tem um cabeça e que a gente precisa assim se submeter a ele, e ele tem o melhor para nós, né? E a gente assim sempre tenta manipular as situações dentro e fora do lar. Até hoje eu estava compartilhando assim com alguns irmãos, né? Como é fácil a gente assim compartilhar e expor a palavra, ir num grupo familiar pregar, aquilo ali é uma barbada. Mas aí tu olha assim, às vezes tua esposa está junto contigo ali, ela fica olhando para ti, né? Olha tudo que tu tá falando e quem tá dentro de casa, né? Sim. Então a gente vê esse desafio aí que a gente não venceu isso ainda. E a gente não conseguiu ver uma família no espírito ainda, né? Pelo menos eu e a varoa não estamos ainda plenamente, né? Mas eu creio que o senhor tá... a BAF de pau tá alinhando todas as coisas, né? Não, mas isso é algo interessante, Vinícius. A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, né? A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, né? Imagina, quantas vezes será que a gente faz a vontade? Ele falou que não é pra gente ficar medindo, né? Se eu estou muito ativo, é sinal que eu sou espiritual. Esse negócio que a gente está falando agora sobre falar positividade, né? Às vezes a gente está faceiro ali, na emoção começa a falar coisas boas ali para a pessoa e aquilo não é de espírito. Eu sempre lembro uma mensagem ali que o Sérgio dá uns detalhes do batismo dele lá que falaram para ti, né, Sérgio? Tua vida vai ser um mar de rosas. Certo? A pessoa estava empolgada ali no momento, mas não é assim. Mas aí depois eu vi que era mais espinho do que rosa. Tá vendo? Já falando nesse assunto, né? Você também comentou no culto mundial sobre essa questão aí. Hoje a gente vê essa dificuldade, eu creio que é em todos, né? De mostrar os dois lados da cruz. E a gente vê uma facilidade de mostrar o lado bom do evangelho, em que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar. Mas a gente assim não mostra aquele lado, vamos dizer assim, não sei seria a palavra certa, mas meio obscuro da cruz, que é o negar-se a si mesmo. E essa dificuldade que nós temos assim de fazer essa liberação da palavra de forma equilibrada. Como alcançar isso, irmão? Para mim? Pode ser? Tá bom. Vai lá, Sérgio. Como diz o Cleider, fogo no bicharado. Olha, eu penso assim que a gente tem que ser que nem água. Tudo tá bom. Se te colocar num copo, tu toma a forma do copo. Se te colocar dentro de um balde, tu toma a forma do balde. A água aceita qualquer tipo de forma, né? E aí, só que a água não sofre, mas o homem sofre para se modelar conforme a situação e a circunstância que Deus coloca ele. Mas a gente tem que aceitar mesmo assim, porque o sucesso de uma alma depende de você aceitar com mansidão a situação que tu vive de Deus sempre. Então não adianta lutar, recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, tem que sempre saber que Ele é soberano
e tem que se conformar daquela forma que tu tá vivendo, que tu tá passando, porque não é para sempre aquela experiência. Né? Sim. Então eu sempre tenho uma palavra que eu gosto muito de analisar, que é a resiliência, né? A resiliência é uma palavra da física, mas ela tem muito a ver com as coisas espirituais, né? A física pode emprestar para o reino essa palavra para a gente refletir, né? Porque a resiliência no campo da física é o seguinte: é uma matéria que é submetida às altas pressões e ela pode mudar sua forma, seu modo, sua maneira, mas ela volta ao estado original de novo. Ela retorna, né? Então é aquela capacidade de padecer que Deus nos deu, mas Deus vai nos modelar para ficar espiritual. No fim de tudo, a obra vai ser completa, né? Nosso modelo original é ser espiritual. Então nós estamos agora, nesses momentos, nós estamos sendo colocados sobre uma alta pressão para que o Senhor assuma o comando, o conteúdo e a expressão da nossa vida. Daqui a pouco vai ficar tudo bonito. Coisa boa, isso aí. Aí não tem mais espinhos aí. Não tem. Corpo glorificado aí quando chegar. Vê se até o apóstolo Paulo tinha espinho, como é que a gente não vai ter? É verdade. É Tem verdade. uns comentários aqui do pessoal, vou puxar que depois não vai dar tempo, ó. Aqui a Fernanda Meira de Lima, ó. E em tempo, a fé nunca pode estar condicionada ao atendimento dos próprios desejos e vontades, né? Não. Teve aqui também mais comentários. O José Henrique colocou, ó, hoje em dia, ainda nesse tempo, temos que nos consagrar cada dia mais. Sem consagração não há crescimento de vida. Também outros comentários aqui, a Mara Dutra. A mensagem do culto mundial ontem me fez lembrar do que está escrito em Hebreus 10:37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Um alerta para a igreja. Amém. É isso aí os comentários? Temos mais um aqui, ó, do Álvaro Cruz. Quando achamos que estamos no espírito, estamos na carne. Ministração valiosa. Eu achei que não tinha do Álvaro, tinha alguma coisa errada aí, né? Apareceu Tem mais no último. alguns aqui, eu só estou procurando, depois eu boa. passo. É os nossos comentaristas aí de segunda a quinta-feira. A gente agradece os nossos presbíteros que fizeram aí mais uma edição especial, como é cada segunda-feira, né? Já acabou. Rapidinho, né, Cléder? Eu agradeço já aqui, Cléder. Já vou deixar aí pra ti, deixar as tuas palavras finais aí. Não, legal. Eu queria agradecer aí o convite também, gente. Vamos desfrutar, gente. A gente tá na era da graça, pelo amor de Deus. Não que eu não me irrite, não que eu não fique, né, chateado com coisas. Eu sou um ser humano, eu sofro igual, mas não vale a pena esse sentimento ruim, essa coisa ruim ficar na gente, sabe? Vamos desfrutar da graça, gente, né? Passa tão rápido, olha só, acabou o programa, né? E é tão bom a gente estar com vocês aqui, entre irmãos, né? E a gente tem que desfrutar isso, né? Eu acho que vale a pena a gente se apegar nisso e lutar por isso, lutar por esse sentimento, lutar por essa coisa boa, que é Cristo, que flui na gente, né? E que contagia as pessoas. E a gente precisa gostar disso e aceitar isso, sabe? E se amar, sabe? Se perdoar também para poder amar o próximo, né? Em nome de Jesus aí que a gente possa seguir essa caminhada juntos aí. Uma alegria estar com vocês. Boa. Gente que gostou aí, né? Um louvor no Reciclagem para nós sempre é algo diferente. Né? Vocês gostaram aí do ao vivo? Deixem nos comentários aí para nós. Só fiquei meio chateado aí que o Paulo não cantou, né, Paulo? Muito obrigado aí pela participação. Já vi que vocês querem terminar com a audiência mesmo. Porque não, até que agora tá boa coisa. Porque quando eu comecei a cantar, era horrível ouvir eu cantando. Mas hoje, com muito treino e dedicação, melhorou bastante. Hoje tá ruim. Tá. Então, irmão, assim, ó, o que eu tenho para dizer para todos assim, é que o povo de Deus é alegre mesmo. Então, é dizer assim, vamos se modelar ao modelo de Cristo. Então, quer ter uma experiência de modelagem? Começa a acordar cedo, de madrugada, ali 3h30, 4 da manhã para meditar. É o horário assim que vai estar bem calmo, as coisas assim. Eu falo por experiência, esse é o meu horário, é 3h30, 4 horas eu já estou aí. Quem quiser me chamar, pode chamar. Que é o meu horário automático. Por quê? Porque eu entendo a natureza que há, que se não for desse jeito, a gente não vai se modelar. É como tu pegar um saco de polímero,
E tu olha ali, é cheio de granuladinho tudo, mas quando tu coloca na modelagem ali, ele vira um calçado, ele vira uma obra de arte. Por quê? Porque ele se modelou em cima do calor que ele recebeu. Então o Espírito, ele está aquecendo o povo na terra para que ele venha derreter esse polímero e se modelar segundo o formato de Cristo. E isso é as minhas considerações finais para não tomar o tempo dos outros irmãos. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado aí, Paulo, Cleider, ministro Sérgio Alves. Muito obrigado, Sérgio. Deus abençoe a todos. Voltamos aí na próxima segunda-feira. Grato. Aí a gente que agradece. Louvor do Serjão, hein? Pede louvor, Nicolas. Não, acho que o Sérgio não vai querer louvar essas horas. Aqui ao vivo, né, Sérgio? Não. O Cleider já é o talento aí da noite. Não vou quebrar o brilho dele, né? Ô Cleider, tu não tá falando por perto, a gente pode encerrar aí com um louvorzinho. Já vou agradecendo a toda a audiência aqui, o pessoal do virtual também. Esther, tchau, tchau. Tchau, muito obrigada a participação de todos. É isso aí, os meus colegas agora, rapidamente. Tchau, Vi. Uma boa noite a todos, agradecemos a companhia. Isso aí, valeu, Bruno. Grande abraço a todos, foi muito legal o programa de hoje. Voltamos amanhã com Espaço Aberto. Boa. Vinícius, muito obrigado, valeu. Grato pela oportunidade aí, participação do programa hoje. Que Deus abençoe a todos. É isso aí, amanhã às 22 horas estamos no aguardo aí de vocês, pessoal. Valeu, Josué. É isso aí, uma ótima noite a todos e até amanhã com o Espaço Aberto. Muito bem, Cleider, é contigo. Bem-aventurados os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração, mais do que feliz. E bem-aventurados os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos na rocha. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Se envergonhar do quê? Então não terei de que me envergonhar, quanto considerar em todos os teus mandamentos. Se envergonhar do quê? Então não terei de que me envergonhar, quanto considerar em todos os teus mandamentos. Desvenda os meus olhos, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda, Senhor, receba a glória. Desvenda os meus olhos e para que eu contemple as maravilhas e da tua lei. Oh, glória. Deus abençoe.